Salve gurizada, aqui é o Lucas com o nosso segundo vídeo no canal BFM Venom Plays. E essa vez eu vou trazer para vocês um conteúdo um pouco diferente do primeiro, que foi sobre a Demon Oak. Esse aqui vai ser mais sobre hunts, e a ideia é compartilhar com vocês algumas opções de hunts para Kina, além de um comparativo em relação à experiência, profit, de 6 spots que eu separei para vocês aqui. Todas elas eu estou deixando para vocês no Analyzer, que é uma forma de a gente já ir olhando aí no clipe e percebendo a evolução em relação à experiência e loot. E todos os clipes, todas as hunts eu fiz com 1 hora cravada de hunt. Então a ideia é mostrar exatamente o que profitou nessa 1 hora e no final a gente vai fazer um comparativo para ver o que de certa forma pode ser mais interessante. E além de servir também de comparativo em relação a profit e experiência, desculpa, também como servir de opções, né? Em relação à Kina, que eu tô achando que tá muito forte, a gente tem muita variação de hunt, então basicamente é difícil ficar parado. Esse meu Knight aqui é level 370 agora, então todas as hunts foram feitas nessa faixa de nível, e a ideia é compartilhar um pouco mesmo das hunts nesse nível e nesse level, pra gente ver o que de certa forma pode ser mais interessante, né? E além de ter essas opções mesmo pra gente caçar. Às vezes está ocupado, enfim, opções. E o primeiro hunt que eu peguei aqui pra compartilhar com vocês foi dos Pirates, que é uma hunt bem massa, me surpreendeu. Eu não tinha caçado eles antes do level 350. E acho que o mais chatinho para acessar ela é o próprio acesso, que vocês vão ter que fazer uma sequência de missões e tasks na Pirates Tale Quest. Eu vou deixar para vocês aqui o nome dela. E vocês vão ter que fazer uma série de tasks até conseguir 1500 pontos numa primeira fase, e depois dentro de uma ilha vocês vão ter que fazer mais 1200 pontos. Então essas tasks são um pouquinho chatinha, mas vale a pena porque vocês vão ter acesso a 2 bosses, que é o Tenturle e o Hot Mineral. Então em termos assim de hunt vai ser positivo, e vocês vão ter acesso a 2 bosses que pode ser dropar bastante coisa legal para vocês aí. Já fechando a 1 hora aqui, temos aí já um profit bem legal, e no final eu vou comparar para vocês lá junto com as outras. Bora comparar a próxima então. Bora guys então pra segunda. Essa aqui eu trouxe o clássico dos Minocults, que é uma hunt bem massa. Eu gosto dela, apesar de ser uma hunt que tem uma XP um pouquinho mais baixa comparada às demais, mas em termos de profit ela é muito boa. Eu confesso que eu não cacei muito aqui, acho que eu cacei o suficiente só para fechar uma Bestiary, que dá 75 pontos. Deles eu acho que o Minoguard ele é o mais demoradinho para fechar, os outros acaba sendo um pouco mais rápido, mas ela é uma hunt bem legal. Uma coisa que tem que destacar dela aqui, mesmo sendo 350, mais ou menos 360 o nível do meu Knight, um ponto que tem que ter uma noção legal para caçar aqui de boas em relação a cap supply, porque como é uma hunt level mais baixo e dropa bastante Mino Shield, se a gente vem com muita mana, acaba ficando sem cap muito rápido. Então é legal uma noção de supply pra gente conseguir ficar um tempo bom na hunt sem precisar ficar descartando nada, enfim, pra gente conseguir carregar todo o loot que vai dropar. Então esse é um ponto de atenção só pra quem tá vindo caçar aqui nesse nível, que geralmente tu vai ter que vir um pouquinho menos de mana do que tu geralmente caçaria numa hunt mais ou menos do teu nível. É uma hunt boa, por não precisar de acesso, só vai precisar chegar a falar com o NPC e entrar. Então isso acaba deixando a hunt bem fácil de se acessar, e por isso também acaba sendo um pouco mais disputada. Mas é uma opção legal, e no final eu vou trazer também um pouco dos comparativos em relação aos números. Bora conferir a terceira. Como terceira então, guys, eu trouxe aqui a Glut Tower. É uma hunt que eu particularmente gosto bastante de fazer. E ela é uma hunt bem fácil, ela é muito perto do DP, é bem tranquila. E eu sempre uso ela meio como um escape, assim, uma alternativa para os momentos que sempre tem, gente caçando já nas outras caves que eu gosto de caçar. E geralmente aqui tá, às vezes que eu venho pelo menos, que eu caço mais durante a parte da manhã e da tarde, eu geralmente consigo pegar ela de boas, ou no máximo espero alguns minutinhos para conseguir pegar ela. Ela é uma hunt muito sussa, ela tem uma XP legal junto com o loot também. E essa aqui meio que se aplica a uma lógica parecida dos Minocults lá em relação a cap. A gente também tem que carregar um pouquinho menos do que eu carrego geralmente quando eu vou para uma hunt de nível um pouco mais difícil, pela questão justamente do cap de novo. Então eu sempre vou administrando a questão do gold, que eu vou pegando, às vezes eu paro de pegar um pouco para conseguir render mais esse cap no decorrer da hunt. Eu não tinha comentado antes, mas todas as hunts eu estou fazendo com nenhuma progressão elemental. A única coisa que eu usei diferente foi que o meu Axe de Energy, o Falcon, ele tá imbuído com crítico. Todas as minhas outras armas elas estão com Double Money e Double Life.
Isso me dá um pouco mais de sustain também, mas não estou usando nenhuma proteção elemental, estou indo só mesmo com o básico dos imbuements. Um ponto legal que dá para destacar aqui também dessa hunt de Glute é, né, essa questão perto do DP. E também a gente sempre tem que trazer bastante Rust Remover, porque cai muita Rust Armor, Legs, então a gente consegue às vezes fazer até um profitzinho a mais com esses Rust que vão dropando no meio do caminho. E se a gente não traz esses Remover, as Rust normal por si só elas pesam, então é legal já ir usando o Remover conforme elas forem dropando. É uma referência que eu gosto de fazer bastante para ajudar no cap, né, eu conseguir carregar mais loot, mais coisas. Mesmo esquema, no final eu vou contar para vocês um pouco da análise geral em relação aos números dessa hunt aqui, e vocês já estão vendo aí mais ou menos na tela como que ficou o profit, né, mais ou menos ali na 1 hora. Bora pra quarta. Além da Tower então, guys, eu trouxe aqui também as Glutes Bandits, que é uma hunt bem clássica também. Eu particularmente não gosto muito dela, porque eu acho ela um pouco lenta, assim, os bichos às vezes demoram um pouquinho para fechar box, e eu gosto de hunt que é um pouquinho mais rápida, então eu acabo não caçando muito aqui. Mas mesmo sendo, né, um pouco mais lenta assim na minha visão, ela é uma hunt que em termos de Profit XP também, ela é bem positiva. E não tem como negar que ela é uma hunt boa também, vale a pena, né, se tiver de bobeira, não tiver onde caçar, vale a pena dar uma passada aqui. Eu acabo usando ela às vezes como meio que uma alternativa, uma hunt alternativa, assim, pra caso esteja tudo cheio, eu venho aqui, se não tiver gente, daí eu caço, mas no geral não é muito minha opção. Uma coisa chata de chegar aqui é o acesso para Joramonde. É uma das tasks mais chatas eu acho que eu já fiz no game. É muito repetitivo e bem longo. Então eu não gosto muito dessas tasks, mas né, é bem importante porque vocês vão ter acesso também ao NPC que compra loot. Então não tem como deixar de fazer. Mas é um processinho meio chato. Mas uma vez que vocês têm, aí é sucesso, aí fica tranquilo. E uma coisa que vale a pena também destacar dessa hunt aqui são as loot bags, que elas são umas bagzinhas que quando vocês usam, elas podem virar um item que vocês dropam ali mesmo. Às vezes a sword, um axe. Então vocês conseguem às vezes maximizar um pouquinho no final da hunt o lucro de vocês. Eu vou mostrar pra vocês também no final os números. E essas bags são bem interessantes. O bestiary também é bem tranquilo, porque como são só 2 bichos, vocês conseguem fazer ele também super rápido. Talvez umas 2, no máximo umas 3 antes. Eu acho que vocês já conseguem fechar. Vamos comparar a próxima então. A querida Banutinha não podia deixar de fora. Eu acho que a Banuta é um dos lugares que eu mais gosto de caçar. É uma hunt mais dinâmica, né? Como eu tinha comentado pra vocês em relação ali aos loots, que era um pouco mais lenta, a Banuta eu acho que já é um pouco mais prática. A box fecha rapidinho. Então isso é uma das coisas que mais me chama a atenção nas hunts, assim, pra eu caçar, que eu gosto dessa referência mais rápida. E é uma hunt que cara, ela é muito boa em termos de XP, boa em termos de loot. Vocês conseguem fazer muito ponto de bestiary, porque tem muito bicho aqui. Vocês conseguem fazer 3 tasks ao mesmo tempo, se vocês quiserem, em relação a... pode ser medusa, serpente spawn e hydra, então vocês conseguem fazer tasks e ganhar uns pontinhos se vocês não tiverem ainda. Então é uma hunt muito massa e um profit relativamente alto também. Para acessar essa hunt aqui, vocês vão precisar só de ter feito a Wrath of the Emperor, que é uma quest também que nesse nível provavelmente vai estar mais tranquilo também, para vocês conseguirem descer aqui nos últimos andares. E é uma hunt que é um pouquinho disputada também, né, porque aqui na 600, 700 aqui dá para caçar ainda, e então acaba, né, sendo um pouco disputada, mas se vocês tiverem a chance de caçar, dá para caçar tranquilo e vale a pena. E acho que o principal ponto aqui que é sempre legal trazer, que ajuda bastante, é uma defesa em relação a Life Drain. Então os amuletos, os anéis, se vocês tiverem trinket também de proteção em relação a roubo de vida, então isso vai contar bastante e vai ajudar também no profit de vocês. E mesma coisa, né? No final também já vou comparar os números dela com as outras. E por último, guys, não podia deixar de fora como um spot legal pra hunt nesse nível, os Drakens. Eu acho que é uma hunt muito boa, eu acho que é a que eu mais caço. Dá pra fazer uma task também tranquilo, em 1 hora dá pra fechar uma task sem problemas, eu acredito. E é um lugar que vocês só precisam da Wrath of the Emperor pra acessar aqui, né? Uma vez que vocês acessam a Lizard City, vocês já conseguem caçar aqui no Walls também. E é uma hunt bem dinâmica, então eu gosto bastante disso, como eu tinha comentado pra vocês, de ser mais rápido, as boxes fecharem mais rapidinho, então isso faz eu caçar bastante aqui.
Eu não tinha percebido, mas quando eu gravei o vídeo eu tava com runas aqui, eu tava com Dodge e Freeze, então isso certamente deve ter impactado um pouco nos números, mas como é uma média, loot às vezes trata um pouquinho de sorte, eu também acabei deixando dessa forma mesmo. Vou mostrar pra vocês os números no final, mas acredito que não vai impactar horrores assim pra gente fazer uma análise no fim do vídeo. Mas é uma hunt muito legal, eu gosto bastante pra Kina aqui. Ela tem um profit e uma XP bem boa. E eu, sinceramente, eu gosto mais da parte sul das walls, porque tem mais Spellweaver. E, né, com mais Spellweaver, eu acho que tem mais chance de dropar o Ring of the Sky, que é um item um pouquinho mais caro, 30k cada um. Então isso ajuda bastante no profit. Eu percebo que quando eu dropo mais deles, né, acaba rendendo mais. E quando eu fico no sul, por consequência, eu acabo, né, a fazer um pouquinho mais de profit. No final também vou comparar com vocês ali, né, os números dela. Mas acho que essa aqui eu diria que é meu top 1 hunt, assim, bem pertinho ali junto com a Banuta. Na sequência aqui então, eu vou deixar uma imagem que vai ser meio que um resumo e eu vou comentar fazer meio que um fechamento assim em relação aos números de todas as hunts juntas. Então, dá um confere aí. Então olha só, gurizada, aqui eu montei meio que um resumo de tudo, bem analítico mesmo. E o que me surpreendeu mais foi que nessa 1 hora de cada hunt que eu fiz, elas ficaram muito parecidas. Mesmo embora eu tenha feito algumas outras antes já que eu profitei relativamente mais. Então me surpreendeu que elas ficaram bem assim parecidas. Isso me chamou bastante atenção. Mas dá pra gente, né, tirar um pouco disso e absorver um pouco desses números. Eu deixei algumas informações também destacadas sobre cada hunt. O Mino Cult, que é uma hunt que tem uma XP baixa, ela dá um loot muito bom. Então se vocês verem na linha, ela ficou bem no número, né, bem alto. No gráfico do lado ali, o Profit é a linha e o XP são as colunas em termos de KK. E em cima da linha 500k, né, nessa faixa de Profit. Um ponto negativo que eu destaquei é que é longe da cidade, é um pouco chatinho, dá lá em Mint Wallen. E né, dá pra fazer um bestiário de pick ali bem tranquilo também, se vocês caçarem no andar normal sem descer pro -1. Os Pirates é uma XP boa, um loot bom, é uma hunt rápida e dinâmica, é bem legal. Não dropa gold, então não pesa, a gente não precisa se preocupar com isso, então a gente consegue usar o cap para os outros loots. E precisa do acesso, como eu comentei pra vocês antes. E, né, o único chatinho é ficar dando echeta na distância ali pra trazer os bichos pra perto sempre. Porque tem uns 2 ou 3 bichos, acho que é 2, que eles atacam de longe. Então vocês vão ter que sempre estar puxando eles pra vocês pra conseguir matar. Os Bandits é uma hunt devagar, como eu falei pra vocês, mas é um loot muito bom, com uma XP legal, é pertinho da cidade, só que tem um acesso muito chato. E aqui, se vocês verem ali no loot Bandit, que é o primeiro da esquerdinha de baixo ali, eu marquei 429k mais 74, que totalizou 503. Esses 70k que caíram a mais ali foram das loot bags que eu comentei. Então isso potencializa bastante o lucro de vocês, isso é bem legal. Então no final, sempre clica ali rapidinho, vê o que caiu, já vende na hora e já bota aí junto no teu profit. Porque no Analyzer ele acaba não contabilizando isso. Então a loot bag adianta bastante. A Tower é uma hunt também muito pertinho do DP, ela é muito boa de se caçar, bem tranquilo, XP e loot são bons. E um ponto que é legal destacar é o Hearse Remover, né, para vocês não esquecerem de levar, porque as Rusty Armor e Legs, elas pesam, então é legal já se livrar delas na hora. Tudo bem que às vezes pode usar e virar uma K-Armor, né, que pesa a mesma coisa, mas você pelo menos já tem ali o que vai ser loot de vocês, então já é interessante ir caçando e usando o Rusty Remover. Algo que vale a pena destacar também aqui, se a gente olhar em todos os quadrinhos aqui de todas as hunts, a Loot Tower, ela foi a que mais gerou loot, vamos colocar assim, não em termos de profit necessariamente, né, mas em termos de loot ela gerou mais, então ela gerou 710k. Então, para vocês verem como a Loot Tower, né, às vezes parece que não rende tanto, mas ela é uma hunt que dropa bastante coisa, então por isso que a gente tem que administrar bem a questão do cap também, né, para garantir que a gente vai conseguir carregar todo esse loot ali pro DP. Então esse é um ponto legal também da Loot Tower. E aproveitando essa questão, essa vibe de relação a quanto gera também, pensando um pouquinho pelo caminho contrário agora, os Minocults foram os que menos gastaram supplies. Então ali, se vocês verem, foi só 90k de manas, isso é muito pouco. Pensando no lucro que eles também geraram, né? Então às vezes, sei lá, se tu acabou de comprar um Knight no bazar, alguma coisa assim, tá começando o Chagas, até de Paladin também nessa faixa de nível, é uma ótima opção o Minocult, porque tu não vai precisar gastar muito, tu tá começando, tu às vezes tá sem muita grana, com 90k de supply tu conseguiu fazer, né, os teus 500k de profit ali, né, e foi pra 594 no total. Então, às vezes está começando, né? O Minocult pode ser uma saída bem interessante também, para não precisar gastar muito e conseguir um profit bem absurdo, né? Comparado ao que tu gasta. Então, isso é bem interessante destacar também.
Os Walls é uma XP muito boa, um launch super bom também. Se der sorte com os Ring of the Sky, fica melhor ainda. O acesso é tranquilo, porque o Route of the Empire não é uma quest difícil hoje em dia, é uma hunt rápida. E se vocês quiserem, né, vocês também vão ter acesso a um refil lá, um NPC, ali naquela basezinha ali perto dos teleportes do campo lá de Lizard. Então, dá pra refilar, mete um parcel ali pra cidade se precisar, refila e volta. Então, é uma hunt muito boa. E a Banutinha, o clássico, é uma XP muito boa, é o que mais fez XP. Não foi a que mais profitou, foi a que menos até, me surpreendeu, mas Banuta também dá mais loot, eu tenho certeza, porque eu já fiz mais. É uma hunt boa e vocês conseguem fazer muito pontos de bestiary também. Eu destaquei em todos os itens aqui os bestiaries, então dá pra fazer 75 no Pirates, 75 nos Minos, 100 pontos na Tower, Bandit dá pra fazer mais 50, Draken dá pra fazer 75 e Banu dá pra fazer 150 pontos. Então é muito sussa caçar de quina e é muito fácil fazer esses pontos de bestiaries lá. Além de vocês conseguirem fazer 3 tasks ao mesmo tempo. Então, se fosse para escolher uma dessas, eu acabo ficando mais hoje nos Pirates, que eu tô aproveitando muito lá. Eu comentei para vocês ali, eu cheguei a fazer 640k em 1 hora, então tá sendo muito legal caçar ali. Tô me divertindo bastante. E eu tô usando daí essas outras como alternativas. Então, nem todas antes são do meu nível assim, literalmente. Porém, como eu tô no processo de juntar um dinheiro para comprar item, que eu tô atrás da minha Falcon Graves, eu tô focando muito nesse profit. Então, Pirates, por ser prático, rápido, o loot é fácil vender, eu tô usando eles como referência e tô caçando sempre com eles. Então é isso aí, guys. Eu acho que espero, né, que vocês tenham gostado. Eu gosto bastante de fazer essa referência mais analítica e eu quero trazer isso mais para o canal, então se vocês curtem esse tipo de conteúdo, me falem. Essa hunt, ela foi mais específica na faixa do meu nível, né, 350, 370, mas eu já tenho uns personagens preparados para fazer uma série de quina, para a gente fazer algumas outras análises em outros níveis. Então se vocês curtiram essa ideia, esse conteúdo mais analítico, deixa um comentário aí, fortalece. Esse é o começo do canal também, eu gosto muito dessa referência analítica, então eu pretendo trazer mais desse tipo de vídeo para o canal, além de algumas outras séries que eu já estou planejando também. Então, se vocês curtiram, não esquecem, guys, deixa uma moralzinha aí, deixa um like, manda um comentário, vamos trocar uma ideia. Vocês conseguem ver o nick do meu personagem aí nos clipes que vocês acabaram de assistir, se quiser mandar uma mensagem, vamos junto e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!